Salve, meus queridos e minhas queridas, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e hoje vamos falar sobre a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Este parágrafo que é o mais importante do texto, por quê? Porque ele desenvolve as tuas ideias. É nele que vai estar contida a defesa do ponto de vista, que tanto se fala na redação do Enem. Então, hoje nós vamos trabalhar a estrutura dele, como ele é composto, como é que eu inicio, como é que eu faço a primeira frase desse parágrafo. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer isso. Então, presta atenção e vem comigo. Vou compartilhar contigo aqui a minha tela de computador para a gente poder ficar mais fácil da gente dialogar. Então, esses slides eu vou deixar disponível nos comentários para vocês, tá? Num Google Drive, é só baixar e vocês acompanharem a aula, terem os exemplos anotadinhos aí para vocês, beleza? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, porque a teoria do desenvolvimento demanda um pouco mais de extensão de trabalho, beleza? Vou deixar o meu vídeo bloqueado aqui, não vou aparecer ali nos slides, para não ficar tão pesada assim a imagem depois do vídeo, para fazer o paginho ficar mais fácil para vocês acessarem. Tá bom, meus queridos? Bom, vocês vão seguir me ouvindo, então, e nós vamos começar o nosso trabalho de entender e compreender de que forma o parágrafo se estrutura. Primeiro, eu trago para vocês uma imagem que é muito simbólica, ela é muito significativa. Eu tenho uma caixa dentro de uma caixa que está dentro de uma caixa. Ela é uma metáfora, ela é uma analogia para mostrar que o parágrafo de desenvolvimento, ele repete uma estrutura sempre. Na verdade, gente, o texto todo repete uma estrutura sempre. Vamos imaginar que essa caixa vermelha maior aqui, ela é nada mais, nada menos do que o texto todo. E aí vai se repetindo pequenas estruturas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tu precisa te ligar numa coisa muito importante, tá? Que todas as partes do texto vão seguir a mesma lógica de eu ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Pet, tu tá querendo me dizer então que a introdução tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão? É exatamente isso que eu tô te dizendo. O desenvolvimento também vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ele é dividido nessas partes. Por isso essa metáfora das caixas representa muito bem a estrutura de um texto como um todo. Bom, mas hoje nós vamos nos deter a compreender como vai funcionar, como funciona um parágrafo de desenvolvimento. Vejam só, gurizada, o parágrafo de desenvolvimento, como eu disse há pouco para vocês, ele vai ter um início, um meio e um fim. É como se ele tivesse a introdução do desenvolvimento, o desenvolvimento do desenvolvimento e a conclusão dele, tá? Então, eu vou dividir, primeira coisa, eu vou dividir um parágrafo de desenvolvimento em 3 partes. Não significa, galera, que essas 3 partes sejam 3 frases. São 3 partes. A primeira parte é o tópico frasal. Ai, meu Deus, já comecei não entendendo. O que é tópico frasal, Pet? Pelo amor de Deus. Claro que eu te explico, calma. Tópico frasal é nada mais, nada menos do que a ideia principal do parágrafo. É a ideia, galera, geradora de toda a discussão que vai se desenrolar a partir dele. O tópico frasal, vale lembrar, ele é o desdobramento da tese, ou seja, aquilo que tu anunciou lá na introdução que tu ia discutir, é o que tu vai desdobrar aqui nesse desenvolvimento. Nas aulas que já falamos de introdução, eu deixei claro para vocês que um parágrafo de introdução precisa anunciar o que vai acontecer nos desenvolvimentos. Tá, então vamos supor que na introdução tu disse que ia acontecer letra A e letra B. O tópico frasal desse desenvolvimento vai ser essa letra que tu vai discutir nesse parágrafo. Então veja só, se na introdução
um tema sobre educação, tu abordou lá na introdução que os problemas é a falta de investimento e a naturalização do descaso com as escolas. Então, nesse parágrafo de desenvolvimento, a tua primeira frase vai ter que dizer o que esse cara aqui, o que esse desenvolvimento aqui vai trabalhar. Com o que ele vai trabalhar? Ah, eu vou começar falando do descaso do Estado. Então, tu precisa anunciar isso aqui nessa frase de abertura. Então, pensa comigo, o tópico frasal, ele é o anúncio daquilo que vai acontecer ao longo do texto. É o anúncio daquilo que vai se desdobrar dentro dos acontecimentos, dentro desse parágrafo. Faz sentido para vocês? Eu costumo aqui, galera, nessa explicação, trazer uma analogia aí de atividades domésticas. Pensa tu lavando roupa, tá? Para que as roupas não estraguem, tu precisa separar elas em bolinhos para lavar. Tu precisa separar o bolinho das roupas coloridas, o roupinho das roupas pretas, o roupinho das roupas claras. Então, veja só, o tópico frasal é como se ele fosse a primeira peça de roupa de um montinho que tu vai lavar. Então, se essa primeira peça de roupa é preta, galera, todas as outras roupas que seguirão deverão ser na mesma cor. O que eu estou querendo te dizer com isso? O tópico frasal determina que o exemplo e o fechamento estejam obrigatoriamente relacionados a esse tópico. Então, se tu disse na abertura do parágrafo que um dos problemas do tema é a falta de investimento do Estado, tu não pode citar aqui a mídia, porque você está falando de investimento do Estado. Então, você precisa trazer exemplos e argumentos que sucedem relacionados com isso. Ok? Então, o tópico frasal, ele é essa abertura, ele é o começo dessa frase, tá? Que vai ser seguidos de exemplos. Exemplos, dados concretos, que podem vir da proposta de redação, por exemplo. Então, se tu está me dizendo que o problema do tema é a falta de educação da população, tu precisa me comprovar, tu precisa me provar isso. E como é que eu faço para provar alguma coisa na redação? Eu mobilizo dados, eu mobilizo exemplos, eu mobilizo repertório. O fechamento, galera, é nada mais, nada menos do que uma ideia de consequência. Pensa comigo, olha como está sendo construído esse parágrafo. Eu inicio numa ideia de causa, uma causa do problema do tema, obviamente. Eu exemplifico isso, mostro como isso acontece e encaminho o parágrafo para o fechamento, que vai ter ideia de consequência. Tu vai dar exemplo dos efeitos, tá? Efeito desses exemplos, então, que foram trazidos ao longo do texto. Isso é o que vai ser trabalhado ao longo desse fechamento aqui, tá? Então, veja só, é muito pragmático. O parágrafo ele precisa começar, precisa ser introduzido, precisa ter um desenvolvimento e ele precisa ter um fechamento. Ele precisa ser fechado. Isso daqui, então, é o que a gente vai chamar de paradigma de modelo de parágrafo de desenvolvimento, tá? Aqui eu trago um pouquinho mais de explicação para vocês. Então, o tópico frasal, o que é ele mesmo? Ele é nada mais, nada menos do que a abertura do texto, né? É a frase inicial que abre o parágrafo, esse parágrafo de desenvolvimento. Ele geralmente é uma frase de efeito que defende a tese e que também será explicado nas frases seguintes. Isso daqui, galera, é uma das informações mais importantes que você precisa guardar. Todas as frases que seguirem depois do tópico frasal, obrigatoriamente tem que ter uma relação com ele, ok? Porque senão tu vai ter problema de organização textual. Os exemplos servem para tornar o texto mais concreto, obviamente, né? Se você afirma no tópico frasal que a educação não melhora devido à falta de investimento, é essa falta de investimento que precisa estar explicitada, que precisa estar explicada ao longo desse parágrafo. O fechamento é nada mais, nada menos do que uma ideia de consequência. Essa ideia que
abraça, agarra o todo, tá? Basicamente, explicando novamente aí cada partezinha cada parte da teoria, tá? Para ficar claro para vocês. Deixa eu apagar aqui essa tela. Vamos então para o próximo slide. Entenderam? Então, assim, nesse primeiro momento eu estou partindo do todo e depois nós vamos ir para as partezinhas. Um parágrafo de desenvolvimento é dividido em 3 partes. Primeira, tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo. Exemplos que irão comprovar esse tópico frasal. E o fechamento, que é o encerramento. É quando eu abraço todas as ideias. Tem uma ideia de efeito, vai ter uma ideia de consequência, tá? O parágrafo, o fechamento, então, do parágrafo vai mobilizar esse tipo de ideia, ok? O que nós vamos fazer agora? Eu acabei de te explicar, eu acabei de te dizer que existe, ao longo do parágrafo de desenvolvimento, ele é formado, né, por assim dizer, por 3 partes diferentes. A primeira é o tópico frasal, a segunda é o exemplo e a análise desse exemplo, a terceira é o fechamento. Vamos identificar cada uma dessas partes em 2 parágrafos de textos, tá? Eu tirei esses textos, esses parágrafos, galera, dos textos nota 1000 de 2015. Eu gosto de ir trazendo exemplos de 2015, 2016, 17, 18, 19, para mostrar para vocês que a ideia, ela se repete, tá? A estrutura, ela não muda, troca o tema, troca o estilo de correção, mas a estrutura do desenvolvimento vai seguir a mesma, beleza? Então vejam só, o que é o tópico frasal mesmo, recapitulando? Ele é a ideia central, ele é a ideia principal, né? Ele deve anunciar aquilo com que eu vou trabalhar o restante do meu parágrafo. Leiamos o tópico frasal deste parágrafo de desenvolvimento aqui, cujo tema é a persistência da violência contra a mulher. Leiamos. Casos relatados cotidianamente evidenciam o conservadorismo do pensamento da população brasileira. Olha só, casos, qual é a ideia principal? Te pergunta aí, antes de eu falar, qual ideia principal dessa frase? Ora, Pet, que o conservadorismo do pensamento da população é uma das causas do problema. Então, olha só, a pessoa está dizendo que há um pensamento conservador. Gostaria de te relembrar que, com toda certeza absoluta, essa ideia está lá na introdução. Certo que está na introdução. Certo que foi elencada lá, apareceu, foi desenvolvida lá. Então, assim, na parte do projeto de texto, isso deve aparecer na introdução. Mas vamos focar aqui no desenvolvimento. A primeira frase diz de pensamento conservador. Galera, tudo que seguir a partir disso agora, obrigatoriamente deve estar relacionado ao pensamento conservador. Vamos ler a segunda parte, que é o exemplo, tá? Vamos ver como é que foi mobilizado isso daqui. São constantes as notícias sobre o assédio sexual sofrido por mulheres em espaços públicos, como no metrô paulistano. Essas ações e a pequena reação, olha só, a pequena reação a fim de acabar com o problema sofrido pela mulher, demonstram a normalidade da postura machista da sociedade e a permissão velada para o seu acontecimento. Veja só que a pessoa que escreveu esse parágrafo está me mostrando aqui no exemplo esse conservadorismo, ou seja, já se naturalizou que a mulher sofra esse tipo de violência em espaço público. Não choca mais. Há uma ideia de naturalização. Isso é fruto do quê? Do conservadorismo. Então, eu tenho um parágrafo que traz um tópico, que é a ideia principal do parágrafo. Eu tenho um exemplo que comprova essa afirmativa inicial. E em vermelho, eu tenho o fechamento do raciocínio, que é quando eu mostro para o meu leitor o que eu estou querendo dizer com essa causa e com esse exemplo. Veja só, esses constantes casos são frutos do pensamento machista que domina a sociedade e descende diretamente do paternalismo em que cresceu a nação.
ou seja, a pessoa faz uma crítica, de novo, ela retoma essa ideia de pensamento machista, desse pensamento conservador, e mostra que isso é fruto de uma raiz histórica já dentro da nossa sociedade, tá? Esse é o primeiro exemplo. Vou te mostrar agora o segundo desenvolvimento e como eles seguem a mesma lógica que nós vínhamos falando. Tópico frasal, de novo, né? Tem que ser obrigatoriamente a ideia central, obrigatoriamente essa ideia, né, do todo, que vai ser abordado ao longo desse parágrafo de desenvolvimento. Leiamos. Devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece na contemporaneidade, inclusive dentro do Estado. Olha só, o parágrafo, o tópico frasal, ele tem aqui, ele assume um caráter acusativo. É como se ele estivesse fazendo uma acusação do que está acontecendo na sociedade. Então, ele está acusando. Olha só, devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher pertence na contemporaneidade, inclusive dentro do Estado. Ó, a postura machista, inclusive no Estado, é o tema, é o teor desse parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver se há um compromisso com esse tópico frasal no restante do parágrafo. Olha a frase em verde. A mulher, constantemente tratada com inferioridade pela população e pelos próprios órgãos públicos. Desculpe, a mulher é constantemente tratada, né? Uma afirmativa. Tá, olha só, ele reforçou o que foi dito no tópico. Uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento. Olha aqui, galera, deixa eu fazer uma observação. Olha como é que ele faz para ligar o exemplo ao que ele está falando. Olha os elementos conectores. Uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento é a culpabilização da vítima de estupro, que, chegando à polícia, é acusada de causar a violência devido às roupas que estava vestindo. Veja só, galera, esse autor aqui está comprovando o que ele disse na frase em roxo. Ele disse assim, ó, há uma postura machista na sociedade e essa postura, ela está inclusive enraizada dentro do Estado. Ele prova isso na frase em verde. E tu faz isso, tu tá ligado, tu já tá construindo. Já quero te dar um spoiler de dica pro fechamento, que é a parte que tu mais tem dificuldade. Galera, no fechamento, tenta me mostrar o que isso daqui quer dizer. Eu costumo usar para explicar esse fechamento uma pequena historinha que aconteceu com o meu afilhado. Certa vez eu estava chegando na casa dele, ele era pequenininho, deveria ter uns 4, 5 anos de idade, e eu cheguei e ele me disse assim, Dindo, tu nem sabe, tinha 2 cachorros aqui na frente de casa. Eu digo, sério, meu amor? E aí o que aconteceu? E ele ficou atônito me olhando. E aí tinha 2 cachorros na frente de casa. O que quer dizer isso? Ele trouxe o tópico, que tinha cachorro, ele exemplificou onde eles estavam, e aí eu fiquei esperando um fechamento. E esse fechamento não veio. Isso acontece às vezes na redação também. Tu traz um tópico dizendo, há uma postura machista no Estado. Tu exemplifica nos casos de denúncia de estupro. E aí eu fico esperando o fechamento, tipo, tá, e daí que tudo isso acontece na sociedade? O que tu quer dizer com isso? É preciso que haja um fechamento para que eu não fique olhando para o teu exemplo e pensando, tá, e daí? Sacou? Olha o fechamento específico desse parágrafo aqui. A violência se torna dupla, sexual e psicológica. Essa causada pela postura adotada pela população e pelos órgãos públicos frente ao estupro, causando maior sofrimento à vítima. O fechamento, galera, tá relacionando que a vítima, quando vai denunciar, ela sofre uma violência novamente. Então vejam só, o fechamento ele amarra essas ideias. É como se ele concluísse a ideia. Não tenha medo de usar, inclusive, nexos conclusivo. Portanto, essa violência torna-se dupla. Não há dúvidas de que essa violência, isso evidencia que, então pode puxar, arrastar essas colocações aqui para essa frase de fechamento. Ok, galera? Então, assim, o que fica aqui desses 2 exemplos que a gente acabou analisando?
Significa que o parágrafo de desenvolvimento, ele segue uma lógica linear. Ele começa com a causa, eu trago os exemplos que comprovam essa causa e eu trago um fechamento, que é o encerramento do raciocínio desenvolvido até então, ok? Como que eu faço? Quais são as características desse tópico frasal, tá? Geralmente, galera, ele é a ideia principal do parágrafo, né? Então, primeira coisa, ele é a ideia principal do parágrafo. Mantém a frase do tópico frasal equilibrado entre ideias específicas e gerais, né? Não tão específico a ponto de não dizer nada. Desculpe, não tão específico a ponto de não conseguir argumentar, porque o teu tópico frasal diz assim: em primeiro plano, o problema da educação é que falta comprar tablets da Apple nas escolas. Tipo, não tem como tu desenvolver isso, isso é muito específico. Ao mesmo tempo, se ele é muito geral, ele fica meio bobinho. Em primeiro plano, as escolas não têm estruturas. Tá, mas o que é estrutura? Limita um pouco mais para facilitar a tua vida, nos exemplos e no fechamento. Mantenha a frase curta e agradável. O tópico frasal, ele precisa ser, galera, ele precisa ser não muito extenso, porque ele precisa ser uma frase de efeito, tá? Dê uma opinião, ele precisa ser opinativo. Aqui, galera, eu gostaria, inclusive, de dizer para vocês o seguinte: quando eu digo aqui, dê uma opinião razoável, eu estou querendo dizer, trabalha com ideia de causa. Mostra que tu vai trabalhar uma causa ao longo do teu desenvolvimento. Use o tópico frasal como uma transição, isso daqui no D2, tá? Tipo, usa ele para fazer uma transição. Como assim? Além disso, há esse outro aquilo, tá? Então, resumidamente, o teu tópico frasal é interessante que ele traga uma ideia de causa. Uma frase que costuma me ajudar um monte é essa daqui. Em primeiro plano, se for o primeiro desenvolvimento, obviamente, né? Em primeiro plano, XXXX é uma das causas do problema do tema. Ponto. Eu gosto muito desse tipo de tópico frasal inserido dessa forma. Aqui, né, galera, obviamente, a gente vai trocar, a gente vai substituir o tema pelo tema devido. Então, em primeiro plano, vou te dar um exemplo, tá? Em primeiro plano, vou repetir a estrutura, inclusive, para ficar bem claros para você. Em primeiro plano, esqueci de escrever plano ali, olha só, tô comendo palavra. Em primeiro plano, vírgula, a ausência de investimentos, ausência de investimentos em educação pública é uma das causas da defasagem do ensino brasileiro. Vejam só, então, aqui eu repliquei para vocês a ideia-chave. Então, se o teu tópico frasal sempre tiver uma ideia de causa, isso vai facilitar um monte as frases que continuarão. Aqui é um grande problema que eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês, que são as falhas de construção de desenvolvimento. Quando o teu tópico frasal não consegue mobilizar uma ideia de causa, o restante vai ficando assim, ó, meio perdido. Então, isso acontece muito quando o teu tópico frasal é uma mera constatação. Tu começa teu desenvolvimento assim, ó. De início, é válido dizer que a escola é importante. Tá, tu não disse nada com isso. Tu entende? O que tu vai debater ao longo desse parágrafo? Então, usa essa frase para organizar. Aqui eu te dei um exemplo. Se fosse um parágrafo de segundo desenvolvimento, eu usaria, gosto muito dessa estrutura aqui, ó, em segundo plano. Se eu usei no D1, né? Acho que fica bem legal. Em segundo plano, Y é outra causa, é outro agravante para o ensino no país. Ensino no país. Então, vejam só, eu trago aqui para parágrafo de D1 em primeiro plano, para parágrafo de D2 em segundo plano, beleza? Então, essa seria a ideia. Esse primeiro parágrafo, então, galera, ele vai servir para quê? Ele vai servir para
orientar o restante da tua escrita. É assim que constrói um tópico frasal, beleza? Resolvi trazer para vocês aqui, para finalizar a nossa aula, finalizar esse vídeo que já está ficando extenso demais. Para finalizar esse vídeo, eu trago trouxe 2 exemplos para vocês, para ficar claro. Esses 2 exemplos eu tirei de textos que tiraram nota mil em 2017, cujo tema era os desafios da educação formal dos surdos no Brasil, tá? Então, aqui eu selecionei aleatoriamente 2 desenvolvimentos para extrair dali a primeira frase, para mostrar para vocês como funciona o tópico frasal. Então, veja só, do primeiro desenvolvimento, então, o que eu trago para vocês? O primeiro exemplo. Sob esse viés, pode-se apontar como um empecilho à implementação desse direito, retomando o tema, né? Reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade, inclusive dos próprios pais responsáveis por essas pessoas com limitação. Então, veja só, eu resumo toda essa frase, já quero tecer uma crítica aqui, acho que está longa demais, poderia estar mais curta, poderia ser mais equilibrada no sentido de espaço, né? Vai ocupar muito espaço. Então, a ideia central é a seguinte, é a discriminação enraizada por parte da sociedade. Então, isso emerge lá na primeira frase e vai definir o que vai seguir, o que vai ser seguido aí ao longo do desenvolvimento, ok? Segundo exemplo, em primeira análise, o descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um desafios à consolidação dessa formação. Então, olha só, o descaso estatal, um parágrafo, um tópico frasal um pouco mais simples, que é mais claro, é mais específico, é mais pontual. Neste parágrafo, o indivíduo vai falar de descaso estatal. Então, vejam só, meus amores e minhas amadas, tá? Minhas amadas e meus amados, o tópico frasal, de novo, exercendo essa função de organizar a vida do indivíduo, tá? No sentido de evidenciar, no sentido de mostrar aquilo que vai acontecer ao longo do texto. Ok, galera? Espero que essa aula tenha ajudado vocês a construir um parágrafo melhor, entender quais são os caminhos desse desenvolvimento, tá? Vou postar mais vídeos agora falando das falhas desse desenvolvimento, da falha, quando falha o tópico, quando falha o exemplo e quando falha o fechamento. Espero ter ajudado vocês nessa aula. Um beijo e até a próxima. Fiquem todos bem.